Olá, Facecambas, muito boa tarde ou boa noite. Cá estamos mais uma vez para fazer uma breve análise sobre um assunto que tem gerado manchete a nível da política internacional, que são as declarações recentes do presidente Donald Trump sobre a possibilidade da transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém Oriental. Este vídeo nós vamos fazer uma breve abordagem sobre o surgimento do Estado de Israel, a política externa norte-americana face ao Estado de Israel e o conflito Israel-Palestino. Ora, muito bem. O território que se conhece hoje como Palestina é um território que pertencia ao Império Otomano, e este império era constituído por uma comunidade de muçulmanos. Uma vez desintegrado este império até o fim da Primeira Guerra Mundial, este território estava sob tutela da Inglaterra. Ora, o território que se conhece como Palestina recebeu uma vaga de imigrantes judaicos que estes posteriormente começaram a mostrar resistência às comunidades locais. Ora, estas resistências que a comunidade judaica apresentava fez com que o governo inglês aceitasse a declaração ou fizesse a declaração de Balfour em 1917, que permitia a criação de lares nacional de judeu. Portanto, estava lançada aqui a semente para a criação do Estado de Israel. Ora, a 14 de maio de 1948, Ben Gurion declara a criação do Estado de Israel. No mesmo ano, em 15 de maio, no dia seguinte, a Inglaterra retira-se do território e, portanto, Israel declara-se independente. Reparemos que o tão desejado Estado árabe, que é o Estado palestino, não foi criado. Surge o Estado de Israel, ou seja, o Estado judeu. Mas por que o Estado palestino não foi criado? Porque os judeus avançaram-se e porque o reino hashemita da Transjordânia aproveitou-se da Cisjordânia e em 1950 criou-se a Jordânia. Ora, qual é o fundamento do surgimento do Estado de Israel naquela região? Ora, o fundamento é que o Estado de Israel surge naquela região porque aquela terra é a chamada terra prometida, é uma terra que lhes foi prometida por Deus. Que os judeus foram expulsos daquela terra por Jesus Cristo quando enfrentaram os movimentos nacionalistas que pretendiam a independência. Ora, voltando na proclamação da independência de Israel, depois da proclamação da independência de Israel, surge um ataque no dia seguinte dos países vizinhos da Palestina, nesse caso os países vizinhos da Palestina, ou do Estado de Israel, que é Iraque, Síria e Egito. Aí estava lançada a Primeira Guerra Israel-Árabe, que posteriormente, neste período todo, até 1949, esta guerra termina. Portanto, não termina com o reconhecimento do Estado de Israel, mas termina por via de um armístico. Mas, em 1967, uma segunda guerra é desencadeada, a conhecida a Guerra dos 6 Dias. Nesta guerra, Israel sai vencedor e, portanto, anexa os territórios da Cisjordânia, Sinai e os montes Golai e a faixa de Gaza. Portanto, estes territórios estavam sob tutela de Israel, foram ocupados por Israel e que posteriormente poderia libertar-se deles por via da Resolução 241 das Nações Unidas.
Ora, o surgimento do Estado de Israel nunca foi aprovado ou nunca foi reconhecido pelos países vizinhos, pelos países árabes vizinhos, e que foram desencadeado um conjunto de ações que evitassem o surgimento do Estado de Israel. Portanto, em 1964 surge a OLP, a Organização de Luta para a Organização de Luta para a Palestina, em defesa da Palestina, portanto, que era liderada pelo senhor Yasser Arafat, que este senhor criou ou conseguiu reunir todos os grupos que eram pró-Palestina e encontraram uma saída para aniquilar Israel. Qual era esta saída? Que era por via de ataques terroristas. Assim surge o grupo terrorista Hamas, que tem desencadeado um conjunto de ataques terroristas face ao Israel. Ora, estava, ou seja, a ocupação de Israel nos territórios que são assumidos como territórios palestinos, e há lá um conjunto de colonatos criados pelo Israel, e Israel tem sido violento ou agressivo com os palestinos, no sentido de que não dar espaço para que haja um convívio pacífico entre judeus e árabes. Ora, a resolução 241 do Conselho, ou seja, das Nações Unidas, vem dividir Israel, ou seja, Jerusalém, em duas partes, portanto, uma parte oriental e uma parte ocidental. Jerusalém Ocidental seria a capital do Estado de Israel, e Jerusalém Oriental seria a capital do Estado de Palestina. Eis a razão da polêmica levantada pelo presidente Donald Trump em transferir a embaixada norte-americana para Jerusalém Oriental. Ora, esta posição ou esta afirmação do presidente Donald Trump vem aqui reforçar a ideia de que, ou o desejo profundo de Israel ocupar Jerusalém na sua totalidade, portanto, como a sua terra, ou seja, a sua capital prometida, a capital divina, na sua totalidade. Então, este conflito Israel-Palestina é um conflito que não é novo, que vem desde os anos 40 até os dias de hoje. Na verdade, qual é então as principais causas de conflito? Primeiro, Jerusalém é a principal causa de conflito. Para Israel, Jerusalém não pode ser repartido com a Palestina. Jerusalém é a capital integral, ou deve ser a capital integral de Israel. Segundo, as fronteiras, o problema das fronteiras. Palestina reclama as suas fronteiras, ou afirma que as fronteiras deverão ser delimitadas de acordo nos limites anteriores de 4 de junho de 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. Um outro ponto de conflito é o problema dos refugiados. Palestina defende que os refugiados palestinos devem regressar ao território que hoje é Israel. Israel afirma, ou então defende que se os refugiados palestinos regressarem a Israel, Israel perderá a sua entidade de um Estado
de um Estado judeu. Portanto, estes são os elementos fundamentais, os pontos fundamentais do conflito Israel-Palestina. E, portanto, com o surgimento dos colonatos a nível daquela região que andam sob o domínio de Israel, e, portanto, a comunidade internacional, por um lado, tem condenado a posição agressiva de Israel face ao povo palestiniano, e Israel tem assumido uma posição dura contra a Palestina. Esta é a razão do conflito Israel-Palestina. Ora, qual é a política externa norte-americana face a Israel? Por que razão o presidente Donald Trump fez estas declarações? Primeiro, o presidente Donald Trump faz essas declarações possivelmente porque queria desviar o foco da atenção, né? A nível da política interna nos Estados Unidos da América, porque o presidente tem sofrido muitas críticas, o presidente Donald Trump tem sofrido muitas críticas sobre a forma como tem tomado determinadas decisões, sobre a intervenção, da possível intervenção da Rússia nas eleições, e portanto essas declarações do presidente Donald Trump tenta afastar a pressão ou a tensão a nível da política interna dos Estados Unidos da América. Segundo, o presidente Donald Trump faz essas declarações possivelmente porque quer ganhar, de facto, adeptos conservadores anglicanos, né? Portanto, e evangélicos, né? Porque esta ala de conservadores religiosos que são, de facto, defensores ou compadecem com os judeus de que Israel é a terra prometida e é a terra dos judeus. Por um lado, provavelmente o presidente Donald Trump faz estas declarações como uma oportunidade para haver uma possibilidade de negociações para a paz entre Israel e Palestina. Provavelmente sejam estas razões. Ora, mas importa aqui salientar que existe uma aliança muito forte entre os Estados Unidos da América e Israel. Por que desta aliança entre os Estados Unidos da América e Israel? Por que os Estados Unidos da América têm investido ou têm apoiado muito Israel? Ora, provavelmente seja por razões geoestratégicas dos Estados Unidos da América face à região do Golfo Pérsico, e aquela região é muito rica do ponto de vista de recursos minerais e, sobretudo, o petróleo, provavelmente por razões estratégicas, e os Estados Unidos da América têm como aliado Israel. E, aliás, o Israel prestou um bom serviço aos Estados Unidos da América em 1967, face à disputa da influência naquela zona do Golfo. E já havia posições nos Estados Unidos da América entre o próprio Estado e o Pentágono sobre a situação de Israel. O poder de Israel já chamava atenção ao Pentágono pelas suas vitórias face aos seus adversários árabes. Então, talvez seja por esta razão do apoio da grande aliança existente entre os Estados Unidos da América e Israel. Ora, isto é influenciado, este apoio tem influência significativa do conhecido lobby israelita, né, que foi escrito pelo professor John Mearsheimer e Stephen Walt sobre o lobby israelita,
um grupo que exerce influência na política externa norte-americana. Portanto, um grupo de judeus que são pró-israelitas, que influenciam significativamente na política norte-americana face a Israel. Portanto, a comunidade judia nos Estados Unidos da América, ou judaica nos Estados Unidos da América, tem feito um lobby muito forte na política externa norte-americana face a Israel. Por quê? Porque estes financiam campanhas de eleitorais nos Estados Unidos da América, estes financiam ou apoiam os candidatos, os líderes, e este lobby israelita, que é ou seja, que é constituído por uma comunidade de judeus, tem apoiado significativamente, ou tem contribuído no apoio no apoio ao Israel. Portanto, quase que os chefes de Estados que aparecem, ou os chefes de Estados que assumem a presidência da Casa Branca, coibem-se de apresentar uma visão contrária sobre a política, sobre a posição de Israel face à Palestina. Portanto, o presidente Bill Clinton tentou puxar para as negociações Israel-Palestina, ou seja, Yasser Arafat e Burak, mas não foi possível, porque por via do próprio veto os Estados Unidos da América têm boicotado algumas resoluções. Então esta vaga, este lobby israelita que existe nos Estados Unidos da América, que financia campanhas, que apoia ou influencia significativamente na política externa do Israel. Então, primeiro, por razões estratégicas a nível daquela região no Médio Oriente, os Estados Unidos da América apoia Israel. E este apoio é frequente porque existe um lobby israelita, a comunidade judaica tem influenciado significativamente na política externa norte-americana face a Israel. Ora, hoje este mesmo lobby também tem sofrido alterações. Alterações por quê? Porque no próprio lobby israelita parece que existe alas. Há uma ala que é uma ala liberal, uma ala democrática, que defende a possibilidade de negociação e de paz e da imposição de uma solução de 2 Estados entre Israel e Palestina, mas existe uma outra ala dos conservadores, que são os chamados africaners, que defendem que defendem a posição de Israel, que são contra a criação do Estado de Palestina e que são defensores da política, portanto, da política que Israel tem assumido. Então, dentro do próprio lobby israelita, já existe um conflito de posições que obriga, ou que tem obrigado os Estados Unidos da América a assumirem uma posição, ou seja, uma retórica às vezes pró-Palestina, ou às vezes uma retórica pró-Israel. Não sei se estamos lembrados que quando o presidente Barack Obama, no fim do seu mandato, condenou os batustões, né, ou os colonatos de Israel. E agora, recentemente, o presidente Donald Trump faz estas declarações. Ora, qual é as consequências destas declarações? Quanto é que Israel deverá pagar aos Estados Unidos da América? Provavelmente que essas declarações vão custar muito caras para o Israel. E, aliás, há uma ala da direita radical no Israel que não vê com bons olhos a declaração do presidente Donald Trump. E isto provavelmente vai custar muito caro para o Israel. As declarações da possibilidade de transferência da embaixada
da Embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém Oriental, na verdade, traz uma polêmica, porque, com base naquilo que são as resoluções e orientações da Organização das Nações Unidas, a capital de Israel é Tel Aviv, e se a capital de Israel é Tel Aviv, não há, ou seja, os Estados Unidos da América não pode transferir a sua embaixada para Jerusalém Oriental. Embora que a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas não define ou não é clara sobre o local de estabelecimento da missão diplomática, mas o costume internacional vem esbater essa questão. Portanto, sustenta que a prática, o Estado acreditado deverá estabelecer a sua missão diplomática na capital do Estado receptor, isto é, em Tel Aviv. Só será possível a transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém Oriental se o Estado receptor, que é Israel, transferir a sua capital na cidade de Jerusalém Oriental. Portanto, estas declarações vêm, de facto, mostrar o apoio dos Estados Unidos da América a Israel e a intenção de Israel assumir completamente Jerusalém de uma íntegra. Jerusalém, não numa perspectiva separada, mas na sua totalidade. Isto, de facto, desperta a atenção da comunidade internacional. Como é que isto vai terminar, e chama atenção aos vizinhos árabes que estão preocupados com estas declarações e o que virá a acontecer. Na verdade, estas declarações sobre a possibilidade da transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América em Jerusalém Oriental é algo que o Congresso já tinha aprovado em 1965, se não estou em erro, mas nunca aconteceu, porque a própria lei também previa o adiamento. Bill Clinton não fez, George Bush não fez, e Barack Obama não fez, e portanto agora o presidente Donald Trump faz estas declarações. Aliás, é uma das promessas da sua campanha eleitoral, visto que algumas promessas têm sido um bocadinho fracassadas, como a construção do muro, o Obamacare. Então, o problema de Israel é uma das promessas eleitorais do presidente Donald Trump, e provavelmente o presidente Donald Trump quer cumprir com uma das suas promessas, ou então chamar a atenção. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos esperar o desfecho, né? Estamos juntos. Obrigado pela paciência.